Seja bem-vindo a mais um programa Filosofia para Todos, direto aqui, ó, da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também no canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade. Aqui a gente fala de filosofia sem falar grego, de filosofia de uma maneira fácil para que você entenda e possa aplicar na sua vida. Aproveitando aí que a gente está iniciando o ano aí com um monte de coisas acontecendo, a gente tem uma programação extensa aí do Conhecimentos da Humanidade para o ano. Já tem confirmado a nossa presença nas 4 Mystic Spheres desse ano. Uma em abril, lá em Belo Horizonte. A outra em junho, lá em Brasília. Agosto no Rio de Janeiro e dezembro em São Paulo. Além disso, a gente vai retomar os cursos presenciais aqui em São Paulo. Provavelmente maio, junho, a gente vai ter novidades para vocês com relação a isso. Então, continua aqui acompanhando o canal que as novidades virão. E se você gosta de filosofia, se você gosta de falar sobre coisas da vida, de trazer coisas práticas para o seu dia a dia, então segue aqui a Rádio Mundial, segue o canal da Rádio Mundial, se inscreve no canal, também se inscreve aqui no Conhecimentos da Humanidade, dá o seu joinha, isso ajuda muito a gente. E hoje eu quero trazer um tema para vocês, que é um tema que a gente já abordou muito no canal, mas essa é a primeira vez que eu vou abordar aqui na rádio. E eu quero trazer uma visão um pouco diferente desse tema para vocês, que é a filosofia judaica. Olha aí, que coisa, hein? E aí, para trazer um pouco dessa filosofia, se você já acompanha a gente um pouco há mais tempo, você sabe que eu já falei algumas vezes o quanto as religiões têm como base a filosofia. Já expliquei em vídeos do canal, mas também já expliquei aqui na rádio o quanto algumas linhas filosóficas foram a base para a construção do cristianismo enquanto religião. Algumas bases filosóficas foram usadas para construir o islamismo também, assim como o judaísmo. Então o judaísmo enquanto religião, ele também vem de bases filosóficas. E são essas bases filosóficas que vão transformando a crença de um povo em algo maior. Em algo que começa através de uma estrutura que tem ali uma riqueza de ensinamentos, essa estrutura começa a se expandir. Você já deve ter ouvido falar de dialética. Eu já falei isso aqui, mas vou explicar um pouquinho. A dialética é uma técnica que o nosso amigo Sócrates, há muito tempo atrás, usava. E assim, de forma bem resumida, ela é uma maneira de você treinar o seu diálogo e, ao mesmo tempo, os seus argumentos. Então, o Sócrates, ele quando estava conversando com alguém, ele era muito inquisidor, ele perguntava muitas coisas para as pessoas, mas e isso e aquilo? E isso e aquilo? E ele não fazia muito isso com uma função de provocar a pessoa ou tirar a pessoa do sério. Ele estava ali ao mesmo tempo em que ele estava fortalecendo as ideias da pessoa, porque ao questionar a pessoa precisava se explicar melhor, mas ele também estava fortalecendo os argumentos dele com relação a algum tema. Lembra que o nosso amigo Sócrates falava só sei que nada sei. O que ele queria dizer com isso? Que, no fundo, ele não tinha uma crença fixa em nada. Ele estava sempre aprendendo coisas diferentes. Ele percebeu que ele não sabia tudo, que ele não sabia, que ele precisava aprender. E muitas dessas coisas ele aprendia através das perguntas. Ok? Então, quando a gente tem essa dialética, esse fortalecimento dos argumentos, você fortalece uma linha filosófica e quando a religião se baseia numa linha filosófica, ela também precisa se fortalecer em seus argumentos. Se uma religião quer converter pessoas a ela, os argumentos precisam ser bons. Se uma pessoa quer prometer, através da sua religião, a salvação para o outro, os argumentos precisam ser bons. Se eu quero mostrar que a minha religião é melhor do que a sua e te convencer a trocar de lado, virar casaca, os meus argumentos têm que ser muito bons. E muitas dessas religiões que tiveram esse lado mais filosófico, mais ativo, elas acabaram se tornando religiões muito fortes.
Não é à toa que a gente tem dentro do cristianismo reconhecidas várias linhas filosóficas, como o platonismo, o neoplatonismo, por exemplo, o gnosticismo. A gente olha no Islã, ali no mundo islâmico, quando nasce o islamismo, a gente olha que incrível, a gente também tem influência de poetas, né, e filósofos gregos. Não só deles, né? O mundo árabe, naquela época, ele era muito rico e muito profuso do que a gente chamava de polímatas. Os polímatas eram grandes sábios que dominavam várias áreas do conhecimento. Um polímata podia ser um médico, um astrônomo, um filósofo, um poeta, tudo ao mesmo tempo, e os caras eram muito bons de fazer isso. Hoje em dia a gente não tem mais tantos polímatas no mundo, porque o nosso mundo ficou muito... você tem que se especializar demais. Mas esses caras, eles eram extremamente especializados, só que em várias áreas diferentes. Mas vamos lá. Nossos amigos polímatas árabes também se valeram de vários filósofos árabes. Eles próprios também produziram coisas, mas eles também tiveram dentro da construção da religião islâmica, lá no Oriente Médio, hein, gente? Influência de filósofos gregos, assim como os gregos tiveram de escolas filosóficas egípcias antes deles. Dito isso, então, a gente chega então no que eu falei dessa filosofia judaica. E aí, aonde essa filosofia judaica ela vai acabar se expressando? Bem, ela tem hoje grandes filósofos judeus espalhados pelo mundo que tratam de uma filosofia mais contemporânea, de uma filosofia mais voltada para a humanidade, nada muito voltada ali só para o seu povo, mas óbvio que a construção cultural dele influenciou ele. Então qual é o caminho que eu escolhi hoje? Não vai ser através desses filósofos judeus, que muitos são famosos, muitos são muito legais, tem um que eu gosto muito que é o Amos Oz, enfim. Vamos chegar na religião judaica. Então, como eu disse, a religião se constrói baseado numa base filosófica, né? Baseado numa base, né? Filosófica. E aí, a religião judaica também tem essa filosofia ali permeando. E a grande expressão dessa religiosidade, além da própria religiosidade dos judeus, mas quando a gente vai além disso, quando a gente pega os sábios religiosos, os filósofos religiosos, muitos deles foram para o caminho da Cabalá. Olha aí, você já deve ter ouvido falar sobre Cabalá. Se não ouviu, a Cabalá, ela é como se fosse, assim, de uma maneira bem pobre, mas explicando de uma maneira bem pobre, é como se ela fosse o misticismo judaico. Ou seja, a parte mística da religião judaica. Com o tempo, a Cabalá se desgrudou muito da religião judaica. Tem muitos judeus praticantes que frequentam sempre a sinagoga, fazem parte das suas comunidades, que nunca estudaram Cabalá na vida. Alguns mal sabem direito. Eu ouvi falar da Cabalá, mas nem sei direito o que é. O meu rabino lá, ele sabe, mas eu não tenho ideia. Então é uma coisa que acabou se descolando e que gerou, dentro do judaísmo, uma classe específica de filósofos e de sábios que trabalharam com a Cabalá. Dentro dessa história da Cabalá, eu poderia aqui falar talvez a minha vida inteira sobre isso, porque tem muito conteúdo sobre Cabalá. Mas eu quero trazer alguns ensinamentos que ela nos traz, e que são ensinamentos que foram passados dos judeus para os cristãos durante a Idade Média, durante a época até ali do Renascimento. Ensinamentos esses que estão permeados em alguns conceitos que são muito comuns da gente ver na Cabalá quando a gente começa a estudá-la. Tem uma estrutura na Cabalá que foi principalmente representada durante a Idade Média, quando os cristãos começaram a aprender um pouco mais sobre ela, que é o que a gente chama de árvore da vida. Ela sempre esteve presente nessa mitologia judaica, na religião judaica, no misticismo judaico. Essa árvore da vida não era representada como uma árvore, mas como a ideia de uma árvore, ou muitas vezes como uma metáfora em que a árvore era usada para representar algo diferente. Mas, na Idade Média, se fez um desenho dessa árvore com suas 10 esferas e os caminhos que ligam essas esferas, que são 22 caminhos. Então nós temos 10 esferas, 22 caminhos, nós temos 32 qualidades divinas
que eram expressas através dessa tal de árvore da vida. Cada caminho representava, depois, né, associada a uma letra hebraica. Então, o Aleph, que é a primeira letra do hebraico, representa o número 1, o Beit, que é o número 2, e assim por diante. Então, a letra e o número são a mesma coisa. Aí eu tenho Gimel, tenho Dalet, enfim, tenho todo o alfabeto hebraico, que são 22 letras, cada letra representa um número também. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o número 1 é também o Aleph. Diferente da nossa língua no português, que tem o A e tem o 1. O A é a primeira letra, mas ele não é o número 1. Entendeu a diferença? Então, beleza. Então, se para eles o Aleph e o número 1 são a mesma coisa, o Aleph representa o 1, ele tem um valor numérico. E é por isso que dentro da Kabbalah a gente tem a gematria, que é aquela ciência de fazer os cálculos e da gente chegar em palavras que são associadas a outras palavras. Aqui cabe um parênteses sobre a gematria. Eu vejo hoje muito na internet as pessoas fazendo o que eu chamo de gematria freestyle. A pessoa vai lá, faz um cálculo de qualquer jeito, combina os números, e a hora que os números combinam, olha, é a mesma energia, é a mesma coisa. E não é assim que funciona. Existem palavras que têm a mesma soma numérica, e segundo os estudos dos filósofos e místicos cabalistas, algumas dessas palavras que têm a mesma soma numérica fazem parte de uma espécie de mesma família, que no fundo têm um mesmo significado, remetem a essencialmente a mesma coisa. Mas eu já vi muita gente fazendo isso de qualquer jeito, só para validar certas crenças. Tal pessoa falou tal coisa, juntei o que ela falou aqui, fiz a soma gemátrica, deu tal número, esse número representa não sei o quê. Não é assim, bem assim que funciona. É uma técnica bem difícil, dominada por alguns cabalistas judeus e algumas pessoas fora da tradição. Então, feito esse parênteses, vamos continuar. Dentro, então, dessa estrutura dessa árvore da vida, como falei, tem os caminhos, falei, tem as esferas. As esferas, elas representam o que a gente chama hoje, talvez, de arquétipo. Elas são energias puras que representam uma ideia que é inesgotável em seus significados. Caramba, Léo, que coisa difícil. Arquétipo, uma energia inesgotável em seus significados, é algo que a nossa mente humana não consegue alcançar. E para tentar alcançar um pouquinho, a gente usa o que a gente chama de representações arquetípicas. Então, quando eu falo, por exemplo, de um deus da guerra de uma cultura e do deus da guerra da outra cultura, eles são diferentes. Roupas diferentes, nomes diferentes, armas diferentes, cor de pele diferente. Enfim, eles têm muitas diferenças, mas essencialmente são deuses da guerra. Então, essa representação dessas diferenças é o que a gente pode tentar, na nossa mente humana, trazer um pouquinho dessas esferas, que são infinitamente intraduzíveis em um Deus só. A gente precisa de centenas, milhares de deuses diferentes para entender um pouquinho do que é esse arquétipo, essa esfera. Então essa é uma associação que a gente costuma fazer muito. Mas a gente tem os caminhos da árvore da vida, que foram chamados de caminhos porque eles ligam uma esfera até a outra. Dentro dessa estrutura, a gente tem 2 circuitos que podem ser trabalhados dentro desses caminhos. O circuito que sobe a árvore da vida, ou seja, sai do mundo mais denso para o mundo mais sutil, e a gente tem o caminho que sai do mundo mais sutil para o mundo mais denso. O caminho que sai do denso, onde a gente está aqui, o mundo material, para o mais sutil, a gente chama de caminho da serpente. A serpente, ela em todas as mitologias, ela é um símbolo de conhecimento. É ela que tem a capacidade de, mesmo sem pernas, mesmo sem asas, mesmo um animal que rasteja, de subir uma árvore. E lembra que eu falei que a árvore da vida, então ela sobe a árvore. A hora que ela sobe a árvore, ela procura ascender ao divino. Ela procura o lado divino da vida. Então ela busca o céu, assim como a árvore busca o céu. Quanto mais forte as raízes da árvore, mais alto chega a copa dela. É um ser que busca o céu, busca a espiritualidade. Então a cobra, quando sobe, ela está buscando a sutilização de seus processos. Na ideia dessa filosofia judaica, o ser humano caiu. O ser humano se desprendeu do divino. E é parte desse trabalho dele voltar ao divino.
Então o caminho da serpente, que começa com a história do fruto proibido, que aí tem a queda da humanidade, então dentro dessa filosofia, a nossa volta ao divino é nos tornarmos essa serpente de conhecimento. É recebermos esse conhecimento de volta para subirmos essa árvore da vida em direção ao divino. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que filosoficamente, quanto mais conhecimento nós buscamos de maneira livre, de maneira reflexiva sobre aquilo que a gente está recebendo, se aquilo é um fruto de qualidade ou não, mais a gente expande a nossa consciência. E quanto mais expandida a nossa consciência, mais nós nos aproximamos do divino. Para vocês terem uma ideia, o primeiro caminho da árvore da vida, que representa a letra Tav dentro do alfabeto hebraico, é um caminho que muitas vezes é representado no tarô. Olha aí, tem outro cruzamento aí de representação no tarô pelo arcano do mundo. O que esse caminho filosoficamente nos traz? Ele nos traz a ideia de uma ponte entre o mundo em que a gente vive e um mundo fantástico, ou um mundo espiritual, ou um mundo astral. Esse caminho, então, ele é a quebra da nossa realidade para algo que está além da realidade física. Ou seja, lembra, algo que está além da realidade é algo que é metafísico. Então, esse caminho ele nos mostra que existe um mundo metafísico. A filosofia, então, da Kabbalah, a filosofia dentro dessa vertente, né, dentro do judaísmo, ela nos mostra que existe uma crença no mundo que vai além disso. E esse primeiro caminho é essa porta de entrada. Esse caminho vai ligar uma esfera, como eu disse, que chama o reino, para uma outra esfera que chama os fundamentos. Ou aquilo... talvez a melhor tradução seja fundamentos. O que são os fundamentos? É tudo aquilo que está por trás da construção da realidade. Tudo aquilo que é além do físico, tudo aquilo que está além da percepção dos nossos 5 elementos básicos, dos nossos 5 sentidos básicos. Então, tudo aquilo que está além do que a gente percebe pelos 5 sentidos seria metafísico, logo estaria nessa outra esfera. A esfera do fundamento, chamada em hebraico de Yesod. O que essa esfera nos mostra, então? E esse caminho é essa ponte para essa quebra da nossa realidade, para que a gente enxergue um mundo além. Essa esfera, ela mostra que a realidade ela vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Ela vai muito além. E a gente pode ir por 2 caminhos, pensando na nossa interpretação. Um caminho espiritual, de que indo muito além do que os nossos olhos podem ver, existe um mundo espiritual à nossa volta. Ou outro caminho é filosófico, de quando eu digo que existe algo muito maior do que os nossos 5 sentidos podem ver, é porque existem muitos mistérios ainda para que sejam descobertos por nós. Lembra do Sócrates? Só sei que nada sei. Então, filosoficamente ou espiritualmente, esse caminho ele é muito importante porque ele é o nosso despertar para um mundo que vai além do nosso próprio saber e da nossa própria ignorância. Porque o nosso próprio saber, ele pode nos fechar numa caixinha, dizendo, eu já sei demais sobre esse assunto. E a nossa própria ignorância é tudo aquilo que a gente ignora, tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não alcança, tudo aquilo que a gente ainda precisa expandir a nossa consciência. E olha que ideia legal. Quanto mais eu expando a minha consciência, fruto do conhecimento que eu recebo, mais eu sei, mais eu tenho consciência da realidade e daquilo que foi criado. E quem é que tem consciência 100% de tudo que foi criado? Não é o Criador? Não é o nome que a gente dá dentro do judaísmo para Deus? Então, dentro dessa corrente filosófica, quanto mais consciência eu tenho, mais eu me aproximo de Deus. Porque mais eu experiencio as qualidades divinas que são manifestas dentro da árvore da vida. Pensa nisso. Quantas vezes aqui no momento filosófico eu não falei para vocês, para
ir atrás de mais conhecimento, para sair daquilo que a gente está acostumado, para se desafiar a ser mais curioso. Tem até um termo agora em inglês que as pessoas usam muito, que é o Long Life Learning, que significa um aprendizado de vida inteira. É aquela pessoa que ela não se contentou só em eu aprendi tudo que eu precisava para minha profissão, eu sou extremamente habilidoso, especializado na minha profissão, mas se você vai conversar sobre outro assunto com aquela pessoa, ela não consegue falar sobre mais nada. Ela se torna uma pessoa muito superficial, porque ela foi muito fundo no assunto, mas no resto, todos os aspectos da vida dela, ela se torna uma pessoa muito rasa. Então, quando você quiser saber sobre alguma coisa, por menor que seja, dedica um tempo um pouquinho maior a uma pesquisa. Talvez aquilo te dê... Quantas vezes... Pensa na sua vida, quantas vezes você não foi aprender alguma coisa e aquilo foi abrindo portas para você, para ir aprendendo outras coisas e conhecendo pessoas diferentes, conhecendo lugares diferentes, coisas diferentes. O quantas vezes essa curiosidade de abrir uma primeira porta não abre um mundo de portas para você. Essa expansão de consciência e de novo, né, o que eu sempre falo aqui, galera, busca esses conhecimentos, vai atrás de coisas diferentes, porque numa visão religiosa, quanto mais você conhece, mais isso te aproxima do Criador. Numa visão filosófica, quanto mais você conhece, mais a sua consciência toma consciência de que ela menos conhece. E aí ela se torna mais curiosa, mais ávida por conhecimento, porque ela percebe que o mundo é muito grande, que o mundo é muito incrível, que o mundo é muito divino, que o mundo tem coisas fantásticas para ser descobertas. E também coisas que talvez eu não goste muito, talvez alguns mistérios, talvez coisas que me causem uma angústia ou que me causem nojo, uma repulsa com relação àquilo. Mas aí eu me dou conta de quanto mais eu conheço o que eu gosto e o que eu não gosto, mais eu sei quem eu sou. Então olha só, hoje eu estou pegando um caminho da árvore da vida. Uma ideia ali de uma transposição da ponte de uma realidade manifesta e perceptível para uma realidade metafísica. Então olha que legal, a filosofia cabalística, ela está falando, existe uma realidade metafísica, existe algo que vai além do físico. E você acreditando ou não no misticismo judaico, não tem problema, você pode ir pelo lado filosófico. Você pode acreditar que além do que você sabe, além do que você percebe, existe um mundo de possibilidades. E aí as coisas começam a ficar divertidas. Porque se existe um mundo de possibilidades, existe um mundo de felicidades que você não conhece. Ah, Léo, mas também existe um mundo de decepções que eu não conheço. Existe. E quantas decepções você teve na sua vida? Talvez poucas, talvez muitas. Mas olha para trás para essas decepções. Quanto elas te ensinaram a ser melhor? A ter um caráter mais correto, ser mais ética, serem mais morais. Então, gente, o mundo de possibilidades que vem com prêmios e que vem com desafios é parte da nossa vida aqui na Terra. Que os desafios venham, que tragam também nossas dores para que a gente aprenda a ser mais forte, mas que as felicidades venham, que o prazer venha, que esse encontro com o que é metafísico, com o que está além do físico, nos leve para caminhos que são algo muito maior do que nós somos, ou do que nós acreditamos que somos. Porque às vezes nós nos apequenamos em quem nós somos. Acreditamos que não somos capazes de aprender nada novo, de conseguir algo diferente, de mudar alguma coisa na nossa vida. Acaba aceitando que a nossa vida é só aquilo ali, que está ali manifesto, perceptível, tangível, né, pelo nosso tato. E a gente esquece que o mundo pode ser muito mais do que isso. Eu sempre gosto dessa lição, desse caminho, né, porque ele representa o mundo, o arcano do mundo no tarô, que filosoficamente é a nossa capacidade de escolher aquilo que realmente a gente quer para a nossa vida. Entre erros e acertos, num movimento eterno, numa dança eterna da criação, tanto do universo quanto sua, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas nesse arcano tem uma sabedoria que está sempre feliz, sempre dançando, sempre se movimentando. E já falei para vocês, amor é movimento, viver é movimento.
Então se coloquem em movimento, deem o passo para essa ponte, transpassem essa porta, se permitam saber mais, expandir mais a consciência de vocês. Um beijo no coração de vocês, esfirras filosóficas. Ficamos aqui com mais um Filosofia para Todos. Nos vemos na próxima sexta, às 18h30, aqui na Rádio Vibe Mundial ou aqui no Conhecimentos da Humanidade. Um beijo, até lá.